Olá pessoal, vamos lá trabalhar agora o informativo 670 de 22 de maio de 2020, informativo do STJ com várias decisões legais sobre direito civil. Eu vou inclusive fracionar a análise desse informativo, porque vou tentar em cada um dos temas que o STJ tratou também fazer aqui uma introdução, analisar alguns pressupostos teóricos desses temas, tá certo? E esse vídeo, o primeiro, fala sobre uma decisão bem bacana que envolve a doação de um cônjuge a outro, tá? Tô com o informativo aberto aqui, vou estar sempre fazendo a leitura. É o recurso especial 1.787.027 do Rio Grande do Sul, a relatoria da ministra Nancy Andrighi. Olha só o destaque. É nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens. Galera, sobre doação de um cônjuge ao outro, a gente tem que começar aqui o nosso papo com o artigo 544 do Código Civil, que diz assim: a doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança, beleza? Notem que o artigo 544, diferente do que acontecia com o 1171 do Código de 16, ele tira a palavra legítima e a substitui pela palavra herança. Apesar dessa alteração, galera, a expressão herança tomando o lugar da expressão legítima, o que nós temos é a continuidade da preocupação do legislador em proteger a legítima, tá certo? Então, a doação de ascendente a descendente ou de um cônjuge a outro importa adiantamento da legítima. Fiquem atentos a isso. Bom, a primeira parte do 544 não é o objeto da nossa análise, que é a doação de ascendente em favor de descendente. A gente vai focar aqui na doação de um cônjuge a outro. Vejam, essa doação ela é permitida dependendo do regime de bens, beleza? Se o regime de bens for o da separação convencional, o da comunhão parcial de bens, referente ao patrimônio particular desses cônjuges, ou o regime da participação final nos aquestos, quanto aos bens também particulares, a doação entre eles é uma doação válida. O problema é quando a gente começa a falar de, por exemplo, como no caso do informativo, doação entre cônjuges no regime da comunhão universal de bens. O STJ, em outras oportunidades, só que não havia esse tema de informativo, ele já entendia que a doação de um cônjuge a outro no regime da comunhão universal seria uma doação nula por impossibilidade jurídica do objeto. Claro, porque vejam, nós temos um grande patrimônio comum. Então, no regime da comunhão universal, como é que eu vou doar para o meu cônjuge se ele já é meeiro daquele determinado bem? Então, trata-se de impossibilidade jurídica do objeto. E é exatamente o que o destaque dessa decisão traz. É nula a doação entre cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens. Se você ficar atento para o inteiro teor, é exatamente confirmando posição de julgados anteriores, impossibilidade jurídica do objeto. Eu não consigo transferir a integralidade do patrimônio daquele determinado bem para alguém que já é meeiro daquele determinado bem, beleza? Então a gente tem que focar sempre na doação de um cônjuge a outro, quando o regime for o da separação convencional, comunhão parcial de bens ou participação final nos aquestos, sempre com relação aos bens particulares daquele cônjuge, ou seja, bens adquiridos antes do casamento ou durante a título gratuito. Bom, a gente tem, no que diz respeito à doação no regime da comunhão universal, algum posicionamento doutrinário em contrário a essa orientação do STJ. Por exemplo, o professor Flávio Tartucci, ele entende que essa doação seria possível mesmo no regime
da comunhão universal, desde que com relação aos bens excluídos da comunhão. E esses bens excluídos da comunhão, mesmo o regime sendo o da comunhão universal, estão elencados no artigo 1668. São os bens de uso pessoal daquele cônjuge que não integram a comunhão, mesmo no regime da comunhão universal. E aí alguns autores, estou exemplificando aqui com o Tartucci, eles vão dizer, olha, com relação a esses bens, não há uma impossibilidade jurídica do objeto. É possível, sim, realizar a doação, beleza? Bom, um segundo ponto importante de análise aqui é com relação ao regime da separação obrigatória de bens. Não sei se você notou isso. O regime da separação de bens pode ser separação absoluta de bens ou separação obrigatória. O regime da separação absoluta decorre do pacto antinupcial, enquanto o regime da separação obrigatória decorre da lei, naquelas hipóteses do 1641. Veja, no regime da separação não há patrimônio comum. Então, teoricamente, seria possível um cônjuge doar a outro, quando o regime for o da separação de bens, seja a absoluta convencional ou a obrigatória, regime da separação, quando decorre de lei. Mas eu disse para vocês, lá no início, que a doação entre cônjuges é possível quando o regime de bens for o regime da separação absoluta, separação convencional. Não seria possível a doação entre eles no regime da separação obrigatória de bens. Isso ocorre porque parte significativa da doutrina, cito aqui como exemplo o Silvio Venosa, ele vai dizer que doação entre cônjuges no regime da separação obrigatória de bens, aquele regime imposto pela lei, seria uma fraude à própria lei, uma fraude ao 1641, portanto, seria uma doação nula, pois essa doação entre cônjuges estaria burlando o regime de bens imposto por lei. Se o legislador entendeu que naquelas situações do 1641 não seria possível constituir um patrimônio comum, o regime da separação ele vem da lei, não seria possível também realizar doação entre eles. Seria uma forma desses cônjuges estarem burlando o regime da separação. Posicionamento bem marcado na doutrina do professor Venosa. Outros autores, e aí eu cito os autores mais contemporâneos, eles vão, na verdade, dizer que a gente não pode presumir, como quer o Venosa, uma fraude à lei. Só porque eles são casados pelo regime da separação obrigatória e um cônjuge vai doar em favor do outro, não dá para a gente presumir que há uma fraude à lei. Isso porque, primeiro, o regime de bens, ele pode ser alterado. Olha só, o artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, ele permite a alteração do regime de bens. E o enunciado 262 do CJF, que eu já vou ler para vocês, afirma que a alteração do regime de bens ele pode ocorrer mesmo nos casos em que a separação de bens ela vem da lei, especialmente nos incisos 1º e 3º do 1641. Olha o enunciado 262 do CJF. A obrigatoriedade da separação de bens nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 3 do 1641 do Código Civil, não impede a alteração do regime de bens, desde que superada a causa que o impôs. Olha o 1641, vamos lembrar. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. O inciso 2º a gente não vai discutir. O inciso 2º nem entrou no enunciado 262, que é a hipótese das pessoas com idade superior a 70 anos. A discussão está no inciso 1º e no inciso 3º. O inciso 1º diz: das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Essas causas suspensivas estão elencadas no 1523
do Código Civil. E o inciso terceiro, de todos que dependerem para casar de suprimento judicial, como, por exemplo, os menores de 16 e 17 anos, que ainda não têm idade núbio, quer dizer, que têm a idade núbio, mas precisam de autorização dos pais para casar. Quando um dos pais não autoriza, o menor, representado pelo outro, pode pleitear a substituição judicial de vontade, beleza? Então, nas hipóteses do inciso 1º e do inciso 3º, por mais que inicialmente o regime seja o regime da separação obrigatória, nada impede, como a gente acabou de ler no enunciado 262 do CJF, que esse regime ele seja alterado posteriormente. Então, como é que a gente vai presumir fraude à lei quando um cônjuge faz doação para o outro, sendo que o regime da separação obrigatória vem em razão do inciso 1º ou do inciso 3º, se lá na frente eles podem suspender, eles podem alterar, esse regime. Então, essa parte da doutrina se contrapõe ao que diz o Venosa, dizendo que nas hipóteses em que o casamento ocorre com regime de separação obrigatória, com os incisos 1 e 3, não dá para a gente presumir uma fraude à lei. A fraude à lei até pode existir, desde que observada em concreto. Não é possível uma presunção dessa determinada fraude. E eu vou além, tá? Na hipótese do inciso 2º, do 1641, a gente tem alguns autores, aquelas hipóteses em que o casamento é por pessoa maior de 70 anos, que vai dizer que é possível ainda a doação com a aplicação do enunciado 125 do CJF, tá? Que defende a revogação do inciso 2º, porque viola a dignidade e a autonomia do idoso, que pode casar com quem ele bem entender. Olha o enunciado 125 do CJF. Proposição sobre o 1641, inciso 2, redação atual, da pessoa maior de 70 anos, proposta, revogar o dispositivo. Então, olha que interessante. É possível a doação entre cônjuges no regime da separação obrigatória de bens? Uma boa pergunta para a sua prova ou então para a sua prática jurídica. O que você tem que responder? Olha, pela orientação da doutrina clássica, representada pelo Venosa, não, porque presume-se fraude à lei. Ora, se o legislador não quis que houvesse um patrimônio comum naquelas hipóteses elencadas no 1641, permitir que um cônjuge faça doação ao outro seria uma forma de violar o 1641. Agora, a doutrina contemporânea vai se opor, vai dizer o seguinte, olha, no inciso 1º e no inciso 3º, não há dúvida de que é possível a doação entre cônjuges, porque eles podem alterar o regime de bens quando a causa que o impôs ela deixar de existir. Então, se eles podem alterar o regime de bens, por que não pode doar em relação a um doar para o outro? E ainda há uma doutrina contemporânea, e aí minoritária, que vai dizer que na hipótese do inciso 2º também seria possível a doação entre o cônjuge e outro, de um cônjuge a outro, por entender que aquele determinado inciso ele deve ser revogado. É um inciso que viola a dignidade e a autonomia do idoso, como diz o enunciado 125 do CJF. Beleza? E para a gente encerrar essa análise, e a doação entre os companheiros? Porque o 544 só fala da doação entre cônjuges. Vejam, sempre que um artigo da lei diz só cônjuge e te perguntam, olha, isso se aplica à união estável também? Se aplica ao companheiro? Você já sabe qual é a resposta, ainda mais se foi meu aluno, né? A resposta é, olha, temos duas correntes. Uma primeira corrente vai dizer que sempre que eu ler cônjuge na lei, eu tenho que ler companheiro também. E uma outra corrente vai dizer, olha, se a norma que fez referência ao cônjuge for uma norma restritiva, normas restritivas não podem sofrer interpretação extensiva. Então, restringe apenas ao cônjuge. Então,
É possível uma doação entre os companheiros quando o regime for o regime da separação obrigatória de bens, quando o regime for um regime da comunhão universal de bens? Você vai responder com base nessas duas correntes. Eu prefiro aquela que diz, olha, 544 é uma norma restritiva. Norma restritiva não pode sofrer interpretação extensiva, então a restrição é imposta só ao cônjuge, não pode ser imposta também ao companheiro. Então, para a gente fechar o raciocínio, o que o STJ diz no informativo 670? Que anula a doação entre os cônjuges quando o regime for o da comunhão universal, por impossibilidade jurídica do objeto. Essa orientação consolidada no Tribunal Superior. Beleza? Um abraço. Analisamos a primeira decisão que envolve o direito civil no informativo 670. Qualquer dúvida, manda lá a sua pergunta, pelo Instagram ou pelo Facebook, o que ficar melhor para você. Valeu, gente. Um abraço.